Pedro Collor, o irmão que fez denúncias contra o senhor, escreveu que o senhor, na presidência, foi derrotado por sua própria megalomania. O senhor foi um megalomaníaco na presidência? Não. Talvez o termo aí esteja seguramente mal colocado. Carrego comigo a questão da perfeição, da organização, da ordem, da disciplina. Isso pode ter achado ser atitudes megalômanas, mas não. O ex-presidente confirma. Escreveu um livro-bomba sobre a crise que culminou com o impeachment. O livro, segundo ele, pode abalar a política brasileira. Por que é que o senhor continua guardando no fundo da gaveta o livro que escreveu sobre aquele período? Quem são os alvos desse livro? Por um conselho de um conterrâneo seu, chamado ministro Tales Ramalho, que quando eu levei a ele alguns capítulos para que ele folheasse e desse a sua opinião, ele disse, depois de uma leitura, ele tirou os óculos, meneando a cabeça e dizia: presidente, isso não pode ser publicado. Essas pessoas todas estão aí vivas, têm seus parentes, tem isso, tem aquilo. Para que criar uma situação tão desagregadora como essa? O que passou, passou. Verifiquei que ele tinha razão. E em alguns momentos após isso, eu colocava o disquete no computador, curiosidade, ia lendo, e numa primeira vez eu comecei a fazer correções, sempre atenuando. E aí eu me lembrei do que ele também falou nessa conversa. Ele disse: o que eu acho importante é que o senhor coloque isso, escreva, para que não se vá a emoção do momento. Tem que ficar registrada a emoção do momento, para que se entenda, os pósteros possam entender a emoção que o dominava logo após o seu afastamento. E entendam dentro dessa ótica. E aí eu falei: não vou mais reler, vou deixar como estava, até atendendo mais uma vez ao aconselhamento do ministro Tales Ramalho. Num site hospedado fora do país, o ex-presidente publicou trechos do livro inédito em que faz uma espécie de acerto de contas com personagens da crise política que abalou o governo Collor. O vice-presidente, Itamar Franco, que retirei do ostracismo na política mineira, organizou um governo a que chamou cinicamente de República dos Senadores, recompensando com cargos e sinecuras exatamente aqueles que me julgariam mais tarde. Causou-me especial emoção a solidariedade que recebi do deputado Ulisses Guimarães, naquele período duro de expectativa. Todo o tempo assegurou-me o seu apoio e o daqueles que o seguiram, afirmando que votaria contra o impeachment. O seu comportamento mudaria quando se iniciaram as articulações para garantir a tomada do poder através de um golpe de mão. Prometeram-lhe que o vice-presidente renunciaria logo após a minha condenação pelo Senado. E assim, ocorrendo a vacância do cargo, ele, Dr. Ulisses, finalmente cumpriria o sonho de exercer a presidência da República, eleito pelo Congresso, para cumprir o restante do meu mandato. Seu trágico desaparecimento jogou uma pá de cal na operação. Quando, afinal, o senhor vai publicar esse relato? Não tenho a menor ideia. Mas o senhor tem certeza de que ele vai criar um impacto na política brasileira? Ah, sim. E que impacto?